Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O apóstolo Paulo é um servo de Deus e por isso ele é apaixonado. Ele é totalmente comprometido em fazer o que Deus o chama para fazer. A pergunta que você e eu temos que responder hoje é: e quanto a nós? Será que somos realmente pessoas comprometidas, apaixonadas, que desejam obedecer a Deus? Pessoas que desejam ser usadas por Deus para ser uma bênção e ajuda e apoio na vida de outra pessoa? Nós precisamos entender isso bem. Vejamos então uma palavra para comprovação. E isso é sério, isso é importante. Quando falamos sobre nossa fé e como nós vivemos essa fé, nada é mais importante do que isso enquanto estivermos em nossos corpos neste mundo. Esta deve ser nossa maior preocupação, a prioridade de nossa vida. Neste momento, pegue sua Bíblia e olhe comigo para 1 Timóteo, capítulo 2. A epístola que Paulo escreveu a Timóteo, a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos analisar 7 versículos na aula de hoje. Vamos passar por todos eles rapidamente. Mais rápido do que o normal. Mas na próxima semana teremos algumas passagens muito significativas para analisar. E embora alguns possam dizer que elas são polêmicas, não são. Veja, algo só é polêmico se você se aproximar do texto e com você tiver um espírito rebelde. Mas se você chegar humildemente, querendo aprender sobre Deus, praticar suas instruções em sua vida e se comprometer com essas instruções, não há nada de polêmico. Não estamos preocupados com como isso será recebido pelo mundo, ou mesmo por outros crentes, porque estamos mais preocupados em como Deus vai pensar em nós ao respondermos às suas instruções. É a Ele que queremos agradar. Lembre-se deste grande versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, onde Paulo diz: se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens... Aqui ele fala sobre seus modos como fariseu. Antes, ele costumava agradar aos homens, para que pudesse ter mais status, ter mais importância. Mas ele diz: se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria um servo de Deus. Então, pergunte isso a si mesmo. Você não pode mentir para si mesmo e ter sucesso. Você realmente deseja ser um servo de Deus? 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos começar com o versículo 1, onde Paulo diz: portanto, a palavra aqui usada denota recomendação. Muitas Bíblias em português usam o verbo exortar, ou seja, é um encorajamento muito grande. Então Paulo diz: portanto, eu recomendo antes de tudo. Nós vemos algo que ele vai nos ensinar que tem prioridade, uma prioridade muito significativa que ele está revelando. Portanto, eu rogo, eu exorto, eu encorajo, antes de tudo, a serem feitas súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Lembre-se desta expressão. Eu não acho que isso realmente possa causar confusão. Paulo diz: eu quero que vocês façam disso uma prioridade. Estou exortando vocês a fazerem orações. Claro, por você e por mim, pelo povo de Deus. Que nós façamos orações e súplicas, intercessões, com ações de graças.
Para quem? Para todos os homens. Isso significa que são todas as pessoas, homens e mulheres. Então, quem é deixado de fora aqui? A resposta é: ninguém. Paulo usa um termo muito inclusivo. Quando Paulo diz todas as pessoas, é isso que ele quer dizer, que nós devemos orar por todas as pessoas. Depois, ele enfatiza no versículo 2, pelos reis e por todos os que têm autoridade. E você? Está fazendo um bom trabalho nesse sentido? Recentemente eu me converti, mas será que estou realmente seguindo essa advertência da Escritura? Foi Paulo quem a escreveu, mas ela vem de Deus. Todas as mensagens são inspiradas por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele quer que a pratiquemos de forma consistente, de forma que oremos por todos aqueles que têm autoridade. E uma das coisas pelas quais devemos orar por eles é que eles se voltem para Deus, que eles governem, que eles usem sua autoridade, lembrando que essa palavra está relacionada a poder. Que eles usem sua autoridade para fins piedosos, para a justiça, para a piedade, para as coisas que agradam a Deus. Mas mesmo assim ele diz, pelos reis e por todos os que têm autoridade. Preste atenção aqui. Nós estamos orando por essas pessoas. Depois ele diz, para que calma e. Algumas Bíblias usam o termo pacífico ou imóvel. Em minha opinião, tem a ver com despretensioso. Ou seja, nós nos esforçamos para viver uma vida que seja silenciosa e despretensiosa, sem tentar chamar a atenção para nós mesmos, sem tentar nos exaltar, mas sim vivermos uma vida simples e tranquila. Ele diz, ore por aqueles que exercem autoridade para que você seja capaz de viver esse tipo de vida. Uma vida tranquila e quieta, que nós mesmos conduzimos. Nós vivemos esse tipo de vida, com toda a piedade e... Depois vem a palavra importância. Eu entendo que algumas traduções usem a palavra honra, mas se você estudar com bastante atenção, ela fala realmente que nós levamos muito a sério a nossa fé. E nossa fé, na maioria das vezes, nos faz levar a viver uma vida simples e despretensiosa, sem chamar atenção sobre nós mesmos. Muito pelo contrário. Queremos glorificar a Deus. Nós queremos fazer as coisas que tantas vezes os que pertencem ao mundo ignoram. Por isso, pergunte-se a si mesmo, quais são algumas das coisas que estou negligenciando, que eu poderia estar fazendo, que demonstrariam minha fé em Deus, declarando que sou seu servo? Que coisas eu posso fazer para servir a Deus, ser instrumento de ajuda na vida de outras pessoas? Quando você fizer essa oração, eu te garanto que Deus vai começar a abrir seus olhos. Ele vai se mover em seu coração. Eu não vou entrar em detalhes, mas ouvi um testemunho há pouco tempo atrás de uma mulher que entendeu uma coisa. Ela simplesmente não conseguia esquecer o que aconteceu. Havia alguém necessitado e ela decidiu, eu tenho que fazer algo sobre isso. Ela se envolveu pessoalmente na vida dessa pessoa e elas se tornaram muito próximas. Ou melhor, começaram uma grande amizade. Elas se tornaram amigas muito próximas. Muitas vezes, quando alguém comentava, ela confirmava que estava sozinha. Mas quando decidiu colocar sua fé em ação, pois Deus a levou a abençoar as pessoas, ela se viu desenvolvendo uma amizade duradoura com essa outra pessoa. No final, essa outra pessoa começou a ministrar para ela. É assim que Deus age. Deus reúne as pessoas por uma razão. Agora, novamente, vamos olhar para este texto.
nós somos advertidos a levar uma vida pacífica, simples e tranquila com preste atenção, toda a piedade e seriedade, honestidade. Versículo 3. Isso é bom. A próxima palavra é aceitável. Geralmente, quando algo é aceitável para Deus, é agradável para Ele. Mas está escrito simplesmente assim: isso é bom e bem-vindo por, ou seja, que quer dizer que é bem-vindo por Deus. Em outras palavras, aceitável perante nosso Salvador Deus. Em algumas Bíblias está escrito Deus, nosso Salvador. Tudo bem, estou apenas seguindo a ordem literal. Mas observe o termo perante, que quer dizer, como nós agimos desta maneira, somos trazidos perante Deus. Esta é uma passagem que está nos ensinando sobre sermos levados à presença de Deus, sentindo sua intimidade em nossa vida. Não há nada melhor do que experimentar Deus. E experimentarmos Deus, não quando estamos fazendo nada, quando estamos ociosos, mas sim quando estamos servindo. É mais fácil entender em hebraico porque a mesma palavra para trabalhar, colocar-se a serviço, também pode, frequentemente também é, uma palavra que se refere à adoração. Então, ele diz aqui, pois isso é bom e aceitável perante nosso Salvador Deus que... Agora, olhe o versículo 4. Que todos os homens... Lembre-se de uma coisa. Nós vemos essa expressão no versículo 4, onde está escrito, todos os homens. Se nós voltarmos até o primeiro versículo, que vem antes deste texto, vemos a mesma palavra em uma forma diferente, porque está no caso genitivo. Essa é a única diferença. O caso desta classe gramatical, mas é a mesma raiz para todas as pessoas. Aqui ele diz que todas as pessoas. Isso não está no caso genitivo, mas sim no caso acusativo. Que todas as pessoas. Então, qual é o sujeito deste próximo verbo? É Deus, que ele deseja. Deseja que todas as pessoas sejam salvas e que cheguem ao conhecimento da verdade. Esse versículo tem algumas implicações muito significativas para nós, porque existem pessoas que ensinam que Deus trata somente de um determinado grupo de eleitos. Eles ensinam uma doutrina antibíblica, chamada eleição incondicional. Nós não encontramos essa frase, não encontramos, na minha opinião, passagens que realmente apontam para isso. O que encontramos é um amor imenso, uma graça muito abundante, que pertence a Deus para todas as suas criaturas. Então, eu te pergunto mais uma vez, isso significa que todos vão recebê-la? Não, nem todos a receberão, mas Deus tem esse desejo. É o que está escrito. Por isso é muito importante que não deixemos os outros dizerem. Quando estiver escrito todos aqui, significa todos de um subgrupo. Não, de jeito nenhum. Da mesma maneira que Deus diz de forma bem abrangente, eu quero que vocês façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Não se trata de um grupo nem subgrupo. Da mesma forma, quando olhamos para o texto aqui, ele diz que todos os homens, ou seja, todas as pessoas, homens e mulheres, ele deseja que sejam salvos e que o conhecimento da verdade chegue a eles. Versículo 5. O versículo 5 nos diz como Deus consegue fazer isso, porque Ele quer que toda a humanidade seja salva. Aqueles que não entendem a soberania bíblica de Deus dirão coisas ridículas como: se Deus quiser que toda a humanidade seja salva, e nós sabemos que nem todos serão salvos, isso compromete a soberania de Deus. Então, Ele deve realmente querer apenas um grupo,
um grupo de eleitos, não toda a humanidade. Não. Deus não pode desejar uma coisa. Sua soberania não exige que o que Deus deseja, que isso se torne realidade. Por exemplo, deixe-me te perguntar uma coisa. Por um acaso Deus alguma vez desejou que alguém pecasse? A resposta é não. Deus não mente. Deus não pode ser tentado a fazer o mal. A Escritura diz, ele também não tenta ninguém a fazer o mal. Deus nunca faz parte, nunca se relaciona à pecaminosidade de alguém. Muito pelo contrário, o Espírito de Deus age nos crentes. E a consciência age nos que não são crentes, para que nós não caminhemos em pecado. Ou seja, quando alguém peca, isso compromete a soberania de Deus? Não. Quando alguém está perdido, isso significa que porque a pessoa está perdida. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso compromete a sua soberania. Tolice, de jeito nenhum. Olhe novamente para o versículo 4, onde ele diz que todos os homens, ele deseja que sejam salvos e que o conhecimento da verdade chegue a eles. Agora, no versículo 5, vamos ver o que Deus faz para que isso possa se tornar uma possibilidade. Ele diz aqui, pois um só Deus, e também um só mediador entre Deus e os homens. Então, ele é um mediador entre Deus e os homens. Mas quem é ele? O homem Messias Yeshua. Contudo, algumas pessoas também olham para essa frase e dizem, olha o homem aqui. Veja bem, aqui está simplesmente se falando sobre sua encarnação, o motivo pelo qual ele veio. Ele se tornou carne. Ele era uma pessoa, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, nos céus. Ele sempre esteve lá. Nunca houve um momento que ele não estivesse. Mas por causa do desejo de Deus de salvar a humanidade, o Messias, o Filho de Deus, se tornou homem. Então, ele sempre foi Deus. Nunca deixou de ser Deus. Um ponto muito importante. Mas em sua encarnação, ele também se tornou totalmente homem com o propósito de ser o mediador entre Deus e o homem. E este, novamente, é o homem Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo que... E observe como ele fez isso, que foi sua mediação. O que ele fez? Diz aqui, que se entregou. Literalmente mas traduzimos por que se entregou como resgate. Isso tem a ver com a redenção, que se entregou para ser a redenção. Por quem? Olha, aquela palavra novamente, por toda. Uma verdade bíblica muito importante. Dessa forma, quando estudamos apenas esses poucos versículos no capítulo 2 de 1 Timóteo, aprendemos uma coisa. Nós vemos uma verdade sobre a obra de redenção de Deus, que Ele deu seu Filho, o chamou para deixar o céu, encarnar, ou seja, tornar-se totalmente homem, se vestir de carne e sangue para fazer a obra da mediação, ou seja, trazer unidade entre o homem e Deus. E ele fez isso tornando-se um resgate. E esta é apenas uma palavra para a redenção. Por quem? Por todos. Esta é novamente a mesma palavra que vemos no versículo 1, onde diz, eu desejo que orações sejam feitas por todos os homens, por toda a humanidade. Agora, olhe para a última parte do versículo 6, que traz, para servir de testemunho a seu tempo. Está muito claro aqui, em termos gramaticais, que o testemunho e a seu tempo andam juntos. O que ele está dizendo é que o testemunho acontece no tempo de cada pessoa. O que isso quer dizer? Todos nós conhecemos a Escritura que diz, hoje é o dia da salvação. Pode ser que este seja o seu dia, que seja o seu momento. Se você ainda não se converteu ao Messias Yeshua, se você não aceitou o que ele realizou no madeiro, derramando seu sangue por seus pecados, para que você possa se tornar um com Deus. E o que isso significa? Relacionar-se com Ele, ter um relacionamento de aliança.
É por isso que o Messias é um mediador de uma aliança, uma nova aliança de perdão. Este é o testemunho. Eu sei que algumas Bíblias traduzem isso de forma diferente, mas se olharmos aqui, vemos um substantivo que tem um artigo definido antes dele e que significa o testemunho a seu tempo. Depois, Paulo diz, olhe no versículo 7, com relação a este testemunho, simplesmente falando sobre o Evangelho, ele diz: para isso eu fui constituído. Depois ele usa uma palavra que significa pregador, aquele que prega, que proclama. Paulo diz então: para isso eu fui constituído pregador e apóstolo. E digo a verdade no Messias. Eu não minto. Duas coisas precisam ser ditas sobre essa frase. Em primeiro lugar, quando Paulo diz, estou falando a verdade e eu não minto, isso pode ser aplicado igualmente a duas coisas. Primeiro, o fato de que ele foi nomeado por Deus para ser um pregador e um apóstolo daquele testemunho de Deus a respeito da salvação, referente ao mediador entre o homem e Deus, que derramou e disponibilizou a redenção para toda a humanidade. Então ele está falando a verdade sobre os meios de salvação e também está falando a verdade sobre seu chamado como pregador e apóstolo. Ele diz, estou dizendo a verdade, eu não minto. Depois, esta parte da passagem que vamos concluir hoje, é esta última parte do versículo 7, onde ele diz, um mestre de gentios na fé e na verdade. Agora, aqui não diz um mestre dos gentios, mas simplesmente um mestre de gentios. Então, por que aqui não é como em grego, como está na maioria das Bíblias, fazendo sentido em português como é falado? Da mesma forma que o artigo definido estava lá antes do termo testemunho ou depoimento, porque ele queria tornar específico o testemunho sobre o mediador entre o homem e Deus, Messias e Yeshua, que se entregou para que pudéssemos ter a redenção. Ele foi aprisionado, ele pagou o preço para que pudéssemos experimentar o que Deus disse que ele queria, que toda a humanidade fosse salva. O Messias fez com que isso se tornasse possível. Há uma grande possibilidade que todas as pessoas sejam salvas. Deus não escolheu ninguém para ser condenado. O que acontece é que eles rejeitam o que sua consciência diz. Estou inclusive pensando em fazer um estudo sobre a teologia reformada nos próximos meses. É algo que eu realmente aconselharia você. A propósito, depois de concluirmos nosso estudo de Mateus em nosso programa semanal de televisão, quando vamos passar por o livro de Romanos. E Romanos deixa bem claro que o conhecimento de Deus existe e que Deus coloca em cada pessoa. Então, quando alguém não é salvo, é porque essa pessoa está rejeitando a sabedoria de que Deus é, de que Ele existe, de que Ele reconhece toda a humanidade. É por isso que quando alguém diz, eu não acredito em Deus, essa pessoa é mentirosa. Toda vez que ela diz isso, por dentro, ela sabe que não está falando a verdade. Então, vamos concluir. Paulo diz, um mestre de gentios, porque o artigo definido não está lá. Por que o artigo definido não está lá? Porque Paulo está pensando como Deus pensa, de forma bem geral. Então ele diz, eu não sou simplesmente mestre para um determinado grupo de gentios, uma nação específica, ou algumas nações, ou uma determinada área geográfica. Paulo quer ampliar esse conceito para torná-lo mais inclusivo. Então ele diz, um mestre de gentios na fé e na verdade. Sugiro a você que sublinhe esta frase, pois essas duas palavras muito frequentemente andam juntas, fé e verdade. Nós sabemos que em hebraico elas se originam da mesma shorj, ou seja, da mesma raiz da palavra. Em grego, elas não vêm da mesma raiz,
Elas são muito diferentes, mas vemos que, muito frequentemente, no Novo Testamento, essas duas palavras, fé e verdade, estão sempre intimamente relacionadas uma com a outra. Por quê? Porque a fé é quando implantamos a verdade de Deus em nossa vida. Bom, concluindo, digo o seguinte: não há uma decisão melhor que você possa tomar do que dizer: Deus, me ensine sua verdade e me comprometo a colocá-la em ação. Quando você estiver comprometido a fazer apenas isso, você ficará surpreso com o que Deus começa a mostrar a você em sua palavra. Você vai pegar o texto e você vai entendê-lo como nunca entendeu antes. Porque somente quando tivermos o desejo de obedecer a Deus que veremos que a unção do Espírito opera poderosamente em nossa vida para nos dar esclarecimento de um texto bíblico, nos dar discernimento sobre como colocar a verdade em ação e também para nos tornar conscientes sobre aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Em outras palavras, o que percebemos é: comprometer-nos com Deus nos leva à sua vontade, para que possamos fazer a sua vontade. Tudo mais que for necessário para que isso possa se tornar uma realidade, Deus vai fornecer. Então, vamos tomar uma decisão. Neste mês de Tishrei, neste 7º mês do calendário bíblico, um mês de importância, um mês de santificação, vamos nos diferenciar em nome do Messias e Yeshua, de forma a sermos pessoas comprometidas com a vontade de Deus e obedecer à sua verdade. E você ficará agradavelmente surpreso em como Deus honra esse compromisso. Vou fechando por aqui. Até a semana que vem, quando veremos algumas revelações muito interessantes que Deus dá a cada igreja, de forma que essa congregação possa caminhar de maneira ordenada. De forma que o poder de Deus, a provisão de Deus, sejam experimentados por eles. Infelizmente, veremos que muitas congregações, muitos movimentos que se autodenominam das Escrituras, não estejam verdadeiramente comprometidas com o que a palavra de Deus diz. Seja alguém que aceita tudo isso como verdade do céu. Porque é exatamente isso que é. Então, até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Well, until next week, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.